E agora nós vamos falar do materialismo dialético, concebido por Marx e Engels. E antes de falarmos do materialismo dialético, agora uma visão mais crítica, a gente precisa entender o que significa materialismo, o que significa dialética. Tá? Então, começando pelo materialismo tem-se o seguinte, afirma que tudo que forma o mundo que está à nossa volta é material. Assim, a explicação da realidade, dos fenômenos, dos mistérios do mundo, antes resolvidos pelas religiões, deve ter como referência a matéria. E no caso, para nós entendermos uma sociedade, nós podemos olhar para as relações de trabalho e de produção. A partir das relações de produção e de trabalho, a gente consegue compreender a estrutura social vigente. Vou colocar aqui relações de produção, relações de trabalho. E a dialética? O que significa dialética? A dialética, gente, está relacionada à ideia de mudança. Mudança, movimento, transformação. Dialética vê a realidade material composta não por ajustes de harmonia, mas por contradições. Ou seja, são as contradições, os conflitos que promovem as mudanças sociais. O tempo todo, a realidade social está sendo transformada porque existem conflitos. Então, existe a tese, que é a situação vigente, a antítese, que é a situação contrária, ou seja, se existe um grupo na sociedade que é dominador, existe um outro que está sendo dominado, que está descontente, que vai lutar também pelos seus interesses, vai haver um conflito e desse conflito surge uma síntese, uma nova realidade. Então, por exemplo, da luta entre a burguesia, que é a tese, aquilo que está vigente, e o proletário, né, que está descontente, que é a antítese, do conflito entre burguesia e proletário, nós teríamos uma síntese que seria a construção de uma nova realidade, o surgimento de uma nova realidade, de um novo sistema, no caso a superação do capitalismo e o surgimento do socialismo. Tá? Então, o que mais importa para nós não é o sistema socialista, nada disso, mas é o que significa a dialética, que é isso, é mudança, ou seja, nada está pronto, nada está acabado, a realidade está em constante transformação. Aí diz aqui, ou seja, pela visão materialista dialética, nada no mundo está acabado. As coisas, o mundo, as pessoas estão mudando sempre. E a gente precisa levar em consideração isso. O pensamento progressista, o pensamento crítico, ele se embasa nas ideias marxistas e no materialismo dialético. Por exemplo, a escola, ela realiza um papel de reprodutora das desigualdades sociais, da ideologia dominante, dos interesses da classe hegemônica? Sim, mas ela está determinada a isso? Não, ela pode sofrer transformações. Por isso que a escola, nesse caso, para o pensamento progressista, ela passa a ser um ambiente de luta, um ambiente de conflitos, de contradições, e a ideia é buscar transformação. Tá? Princípios do materialismo dialético que explicam os fenômenos naturais e sociais. O princípio da totalidade, tudo se relaciona dentro de um conjunto. A natureza é um todo, onde os componentes estão ligados entre si, influenciando-se uns aos outros. E aí existem vários exemplos. Talvez o mais claro é a questão do efeito estufa. Então, o efeito estufa, um país poluiu a sua atmosfera, e isso, na verdade, vai gerar um efeito negativo no globo terrestre como um todo. Mudança qualitativa. As mudanças não acontecem no mesmo ritmo. Pequenas mudanças quantitativas podem ocasionar uma mudança qualitativa, marcada por transformações radicais. Então, uma revolução social como a Revolução Burguesa, por exemplo, ela representa uma mudança qualitativa. Mas antes da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, uma revolução social como essa acontecer, uma série de outros fatos estão acontecendo. Ou seja, pequenas mudanças quantitativas estão acontecendo até que essa revolução ocorra, até que existe ali um estopim, né? Então acontece a revolução social e a gente percebe uma mudança qualitativa na sociedade. Dessa forma também acontece com a Revolução Industrial e com outros fatos sociais, com outros eventos, né? Contradição
universal. As mudanças acontecem porque a realidade é formada por forças contrárias, que ao mesmo tempo se unem e se opõem. Então, aqui nós temos como exemplo, né, a sociedade de classes. Então, vejam, as mudanças acontecem porque a realidade é formada por forças contrárias. Se a gente pensar essa sociedade que o Marx, que o Engels está vivendo, nós temos uma sociedade ali de classes, né? Então, nós temos, por exemplo, a sociedade de classes, em que as duas grandes classes são os proletários e os burgueses, com interesses antagônicos, com interesses diferentes. Então, essa contradição de interesses leva também a transformações. Movimento. Nada está pronto, completo. Tudo se transforma constantemente. E se não está acabado, move-se. E o que faz a realidade se mover é justamente a existência de forças contrárias que se chocam a todo momento. Inclusive, muitas vezes nós vamos valorizar a ideia do conflito, por quê? Porque o conflito leva à mudança. O conflito promove a mudança, a necessidade de reflexão, a necessidade de diálogo, a necessidade de discussão. Isso acontece, por exemplo, no planejamento escolar. Né? Por que é interessante pessoas diferentes participarem do processo de planejamento? Porque haverá ali um conflito de interesses. Mas essas pessoas aprendem a olhar para um bem comum e quando elas olham para o bem comum, a partir do diálogo e do debate, elas resolvem esses conflitos. Então, os conflitos geram mudança, os conflitos geram transformação. Maravilha? Então, essa sociedade, né, vista pelo materialismo dialético, ela não é harmônica, ela não é equilibrada. Vou colocar aqui, ó, materialismo acho que está certo, né? Dialético. Como que o materialismo dialético vê a sociedade, ou como que a gente pode ver a sociedade a partir do materialismo dialético? Como uma sociedade equilibrada? Como uma sociedade harmônica? Não. Aqui a gente vai olhar sempre a partir disso aqui, ó, do desequilíbrio. Quando a gente fala de sociedade, nós falamos de relações de poder. Conflitos de interesses, os quais geram transformações, mudanças o tempo todo. Beleza, já dá para entender um pouquinho aí do materialismo dialético. E vamos lembrar, né, ou relembrar que estamos falando de Marx e de Engels, que são defensores dos interesses da classe trabalhadora. Então, a transformação social, ela é defendida. Defende-se a transformação social. Vou colocar aqui, ó, Marx, defesa dos interesses da classe trabalhadora. A sociedade, a forma como ela está organizada, tem como referência os interesses da classe trabalhadora? Não. Tem como referência, como base, os interesses burgueses. Então, existe a necessidade de transformação social. E para que haja transformação social, essa classe trabalhadora ela deve promover o conflito, ela deve mostrar o seu descontentamento e ela deve lutar pelos seus interesses. Então, essa sociedade não será transformada pelo bom coração do burguês. Há necessidade de conflito. Quem é a antítese? Quem representa a antítese que vai buscar a transformação, que vai lutar pelos seus interesses e que vai gerar o conflito, que vai gerar uma nova revolução, a revolução do proletário, por exemplo? É da classe trabalhadora, ok? Agora, educação e sociedade. Para falar de educação e sociedade, a gente volta um pouquinho no Durkheim. A gente volta um pouquinho a falar do Durkheim. Então, o Durkheim, a partir da sua obra Educação e Sociologia, a gente tem o seguinte: a educação
é a ação exercida pelas gerações adultas, olha a palavra, sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Educação, pessoal, para o Durkheim, é fato social. Sendo fato social, quais são as três características? Coerção, exterioridade e generalidade. São as três características do fato social. Então a educação também tem essas características, ela se impõe sobre o sujeito, independe da vontade do sujeito. E ela serve justamente para moldar, para fazer com que o sujeito se adapte à sociedade vigente, que já tem ali os seus valores, que tem já os seus mecanismos. Tá? Aqui continua. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política. Ou seja, por que eu tenho que desenvolver a criança numa determinada direção? Porque a sociedade espera isso, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Tá? Tranquilo? Aqui, deixa eu colocar... Não, depois eu falo, depois eu vou comentar sobre uma característica aí dessa teoria do Durkheim para vocês. Educação como socialização. Durkheim ensina o seguinte: cada um de nós, embora formando uma unidade, é constituído de dois seres. Um ser individual, formado por todos os estados mentais que só se relacionam conosco mesmos, e um ser social, que é um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós, não a nossa individualidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte. Então existe um ser individual e existe um ser social. Ok? Qual é a preocupação da educação? Formar o ser individual? Não. É formar o ser social. É aquele que compartilha os valores sociais, aquele que compartilha a moral social, os hábitos, enfim, sociais. O papel da educação é formar o ser social. E aqui diz assim: tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas de toda a espécie. Então, nós não nascemos com este ser social aqui. Ele é o fim da educação. É a finalidade da educação, formar o ser social. E por que é a finalidade da educação? Porque nós não nascemos com o ser social. Ele é desenvolvido. E é justamente aí que nós temos a adaptação. Tá? Uma vez que ele não se desenvolve espontaneamente, é necessário para a vida social, é a escola que vai oferecer essa formação. Ainda, para Durkheim, a educação deveria ao mesmo tempo ter uma base comum e diversificada. Comum significa que, apesar das diferenças de classes sociais, todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores do seu povo, da sua nação. Essa seria a base comum da educação. Essa seria a base comum. Eu não sei se eu coloquei aqui a diversificada, ficou sem, eu vou arrumar o material, para vocês, tá? Então não está, provavelmente você está vendo aí essa parte diversificada. Mas o que significa, né? O que vem a ser? Então, repetindo, a comum. Apesar das diferenças de classes sociais, todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores de seu povo, de sua nação. O que seria diversificado? Gente, Durkheim entende a sociedade, como nós falamos, a partir do funcionalismo, da ideia do funcionalismo. Então ele entende o seguinte: algumas pessoas devem ser formadas para administrar a sociedade. Outras devem ser formadas para executar as ações mais manuais. Ou seja, eu tenho que ter aquele que pensa e eu tenho que ter aquele que executa. Eu tenho que ter a mão de obra pensante, eu tenho que ter a mão de obra executante. Então, basicamente, nós estamos falando do administrador burguês e do trabalhador, do operário, né, que faz parte da massa. Isso faz com que aquela educação diferenciada para grupos diferentes da sociedade seja legitimada.
Então, eu vou colocar aqui, o que seria a parte diversificada? É justamente isso, uma educação para a administração e uma educação para operação. Tá? É preciso formar o administrador, o pensante, sujeito pensante, mas também é preciso formar, a partir de uma educação específica, aquele que executa a mão de obra. Ok? É interessante isso porque, nesse caso, como nós falamos anteriormente, cada um vai assumir o seu posto na sociedade, a sua função na sociedade, e em vez de se promover a ruptura, né, ou seja, o desentendimento, o conflito entre esses dois grupos, a ideia do Durkheim é que exista uma integração. No entanto, ele desconsidera as relações de poder existentes na sociedade. E a gente tem que entender que esse sujeito que pensa, que administra, ele tenta explorar aquele que não recebeu a mesma educação. Então não se trata da construção de uma relação harmônica. Trata-se, na verdade, de uma relação de exploração. É muito difícil haver integração social quando uma classe explora a outra, principalmente quando a classe explorada toma consciência dessa exploração. Talvez essa seja a limitação da teoria de Durkheim. Os ideais liberais para a educação, pessoal. Então, antes de falarmos de ideais liberais, vou fazer uma pausa e a gente vem na sequência aí para falar sobre esses ideais, que também representam uma base teórica importante para você ler e entender outros textos, e eles aparecem em provas também.